votado como o maior britânico de todos os tempos, na pesquisa feita pelo BBC em 2002. Foi político conservador e estadista britânico. Foi o primeiro-ministro britânico por 2 vezes. Um orador notável, historiador, escritor e oficial do exército britânico. Quer saber de quem é esse currículo? Acompanhe o vídeo até o final. Você está no OQE, seu canal de curiosidades, histórias e tecnologia. Eu sou seu narrador e hoje vamos falar sobre Winston Churchill. Temos vídeos especiais e diferentes todos os dias para você, então nos ajude com o seu like e a sua inscrição no canal. Agora que você faz parte do OQE, vamos para o vídeo. Nascido em Oxfordshire, no Palácio de Blenheim, em 1874, vindo da nobreza britânica e do duque Melbourne, Winston Leonard Spence Churchill é considerado herói por uns e vilão por outros. Se tornou famoso principalmente por sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é o único primeiro-ministro britânico a ter um Prêmio Nobel de Literatura e cidadania honorária dos Estados Unidos. A sua mãe, Jenny Jerome, era uma socialite americana e o seu pai, Lord Randolph Churchill, foi um dos carismáticos políticos conservadores, tendo servido como chanceler do Tesouro e como presidente da Câmara dos Comuns. No exército, ele pôde assistir à ação militar na Índia Britânica, no Sudão e na Segunda Guerra dos Bóeres. Inicialmente, ganhou notoriedade como correspondente de guerra através dos livros que escreveu, narrando as campanhas militares. Ele serviu brevemente o exército britânico na Primeira Guerra Mundial, comandando o 6º Batalhão dos Fuzileiros Reais Escoceses. Antes de alcançar o cargo de primeiro-ministro, ele esteve em cargos proeminentes na política do Reino Unido por 40 anos. A sua ascensão na carreira política foi marcada pela sua eleição como parlamentar pelo Partido Conservador em 1900, sua ascensão a secretário para os Assuntos Internos em 1910, sua estadia na Secretaria do Tesouro do Reino Unido em 1924 até 1929 e os seus 2 períodos como primeiro-ministro do Reino Unido. Considerado como um dos homens mais importantes da história do Reino Unido, ele continua sendo popular no mundo ocidental, visto como um líder extremamente inteligente que levou o Reino Unido e os países aliados à vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas por um lado, ele era altamente elogiado e, por outro, fortemente criticado, devido aos seus comentários imperialistas sobre raça, bem como a sua aprovação à violação dos direitos humanos no caso da independência da Índia. Ele nasceu na casa ancestral da sua família, o Palácio de Blenheim, no dia 30 de novembro, e a sua adolescência se passou na época do reinado da Rainha Vitória, quando o Reino Unido era uma superpotência. Vindo e nascido na rica família aristocrática do Duque de Marlborough, ramo da família Spencer, adota o nome Churchill do seu tetravô George Spence Churchill. Seus pais ficaram noivos por apenas 3 dias e se casaram na Embaixada Britânica em Paris, em abril de 1874. Dos 2 aos 6 anos de idade, ele viveu em Dublin, onde seu avô havia sido indicado como vice-rei da Irlanda e empregado seu pai como secretário pessoal. Especula-se que foi nesse período que Churchill havia desenvolvido seu fascínio por assuntos militares. Churchill não tinha praticamente nenhum relacionamento com seu pai, dizendo mais tarde que o amava muito, mas à distância. Durante a infância e a fase adulta, ele demonstrava dificuldade na pronúncia das letras S e Z.
tal limitação fazia com que seu desempenho escolar fosse constantemente abaixo da média. Entre 1920 e 1930, mencionam essa dificuldade como grave e agonizante. Seus discursos foram preparados para evitar essas limitações na fala. Após 2 tentativas sem êxito, na terceira vez ele conseguiu ingressar na Real Academia de Sandhurst. Pouco tempo após encerrar esse ciclo, seu pai morre. Em 1895, ele foi chamado para servir como segundo tenente na cavalaria do exército britânico. No mesmo ano, foi à ilha de Cuba, colônia espanhola na época, para ser correspondente do Daily Graphic e enviar reportagens sobre a guerra de independência cubana. Essa carreira militar foi movida com uma grande ambição política. Desde muito cedo ele se interessava por debates e tinha vontade de participar deles. Depois de algumas aventuras em guerras, foi jornalista e acabou dedicando-se à política. A sua carreira literária começou cedo com um romance político utópico que se passava numa república fictícia, onde expôs todas as suas visões e opiniões políticas. Também em 1900, tornou-se um membro do parlamento, aos 26 anos, pelo Partido Conservador. Tendo passado para os liberais, foi subsecretário das colônias em 1905 e membro pelo gabinete como ministro do Comércio. Depois de servir na frente de combate na França, retornou ao governo como ministro do material bélico, voltando para o Partido Conservador. Em seguida, e se tornando ministro das Finanças após a guerra. Entre as guerras, dedicou-se à redação de diversos tratados. Notabilizou-se neste período na Câmara dos Comuns por uma forte crítica ao nazismo alemão, pedindo diversas vezes ao governo britânico que fossem investidos recursos na militarização, prevendo um possível ataque alemão. Inicialmente ele foi acusado de belicista, mas muitos estudiosos entendem que o acerto foi importante para Churchill retornar ao posto de primeiro-lorde do Almirantado e depois a primeiro-ministro. Em 1940, com 65 anos de idade, chegou ao cargo de primeiro-ministro britânico, chamando o povo a resistir. Apesar da vitória na Segunda Guerra Mundial, os conservadores de Churchill perderam as eleições trabalhistas. Em 1951, com a vitória por ampla maioria dos conservadores nas eleições daquele ano, Churchill volta ao cargo de primeiro-ministro com 76 anos de idade. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por suas memórias de guerra, seu trabalho literário e jornalístico anterior aos tempos de primeiro-ministro. Em março de 1955, proferiu seu último discurso na Câmara dos Comuns como chefe de governo, intitulado Jamais Desesperar, anunciando a sua renúncia ao mandato de primeiro-ministro, não sem alertar o mundo, mais uma vez, para o risco de uma guerra nuclear. Nos seus últimos anos de vida, teve uma atuação discreta no parlamento. No Quênia, ele dirigiu as políticas envolvendo a realocação forçada de pessoas locais das terras férteis para dar lugar aos colonos brancos e ao encarceramento de mais de 150 mil homens, mulheres e crianças, usando a força, violência e a tortura para isso. Em 1963, aos 89 anos, foi homenageado com o título de cidadão honorário dos Estados Unidos pelo então presidente John Kennedy. Morreu no Hyde Park Gate, em Londres, no dia 24 de janeiro de 1965, vítima de um derrame. Chamou a Segunda Guerra Mundial de desnecessária, defendendo a ideia de que os países europeus deveriam ter impedido a Alemanha de recompor as suas forças armadas. Acreditava que a entrada dos Estados Unidos na guerra era essencial para a derrota da Alemanha.
Foi acusado como defensor de uma higiene racial. Era apaixonado por pintura, charutos, foi um escritor prolífico, escrevendo até 2 roteiros de cinema. Mas foi descrito como um homem que se dedicaria por toda a sua vida à profissão política. Fundamentalmente, um homem muito conservador, mas descrito como liberal por outros. Se engajou na retórica antissocialista e sempre procurou diferenciar socialismo do liberalismo. Criado sob os ideais da Igreja Anglicana, teve suas crenças religiosas como adulto descritas como agnósticas. Gostou do vídeo? Clica no curtir e comente o que você acha de Winston Churchill aqui embaixo. Não gostou do vídeo? Clique em não curtir e comente aqui embaixo o que podemos melhorar. Temos vídeos todos os dias, então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atualizado do que postamos diariamente. Um forte abraço e até logo.